A Grécia, à beira de um calote, há um dia do fim do prazo para o país pagar parte da dívida ao Fundo Monetário Internacional, o primeiro-ministro pede que a população não ceda à pressão externa. Uma segunda-feira de filas nos caixas eletrônicos da Grécia. Com o limite de saque de 60 euros por dia, o clima é de incerteza. O governo decidiu fechar os bancos durante toda a semana para evitar retiradas em massa e falência. No domingo, a população vota se aceita a proposta dos credores da dívida, que exigem cortes de gastos e de pensões. Mas o pedido do governo grego para estender o prazo de pagamento até lá foi negado. O chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que se sentiu traído com a convocação do referendo e fez um apelo aos gregos. Votem sim pelo acordo e nós vamos apoiar vocês. Nesta terça-feira, a Grécia precisa pagar uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões de euros da dívida com o Fundo Monetário Internacional. Sem acordo com a União Europeia, os gregos não têm como honrar o compromisso. Por isso, o temor de um calote que poderia até provocar a saída do país da zona do euro. Mas isso não seria positivo para a Europa, que pode ter sua moeda desacreditada. O primeiro-ministro Alexis Tsipras pediu hoje que os gregos não tenham medo de votar não e insistiu que quanto mais firme for o país, maior o poder de negociação. Agora o futebol. A goleada sobre o São Paulo deixou a semana do Palmeiras bem mais sossegada. Já no São Paulo... 3 pontos na rodada e mais 3 posições na tabela. 4 gols que completaram um fim de semana onde os números estiveram a favor do Palmeiras. Até o zagueiro Vitor Ramos marcou um gol. Se não fosse a trave, seriam 2. Um lucro e tanto para um clássico. O mérito é todo nosso. Não foi porque o São Paulo estava ruim, estava vontade de... Não, tem que dar certo, que é de certo. Quando a gente joga mal, joga mal. Mas está muito bem, o time está de parabéns. Fazia tempo que o Palmeiras não tinha uma segunda-feira tão tranquila. Jogadores e direção começaram a semana aliviados. O São Paulo, mais uma vez, fez a alegria dos palmeirenses. No retrospecto do novo estádio, já são 7-0 para o Palmeiras. O São Paulo levou mais uma goleada do rival e perdeu a chance de ser líder do campeonato. O que pode explicar tamanho prejuízo? Quem sabe, as contas dos jogadores. Eu, quando vim para cá, pelo que os jogadores me falaram, o São Paulo nunca foi um clube de atrasar salários, sempre arcou com seus compromissos, enfim. Então a gente está vendo que é uma situação difícil, mas, lógico, se eu soubesse, eu tinha colocado também tudo na carteira para receber meu dinheiro. A seleção brasileira de futebol, que vai para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, está reunida em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A equipe vai lutar pela medalha de ouro que o Brasil não ganha desde 87. Primeiro dia é assim. Todo mundo tenta impressionar, nem que seja pelo modelito. Olha, vou colocar uma roupinha mais ou menos aí para chegar bem vestido lá. O que eles querem mesmo é chamar a atenção do novo professor em campo. Essa é a primeira convocação de Rogério Micali. Eu acho que fizemos uma seleção forte. Esse é o começo de uma trajetória que tem como primeira parada a Granja Comari. Durante toda a semana, os jogadores treinam em Teresópolis. E se tudo der certo, essa caminhada só termina em 26 de julho, dia da grande final. Mas eles sabem que é preciso encarar um degrau de cada vez. Marcos carrega um sonho. Sonho que o Brasil não realiza há quase 30 anos. Mais do que o ouro, essa nova geração quer trazer de volta a confiança da torcida. É uma responsabilidade muito grande representar uma camisa com tanta tradição no futebol quanto a da seleção brasileira. Quebra o recorde nos Jogos Pan-Americanos. Competições, jogos emocionantes, as conquistas das medalhas. Em julho, a Record transmite com exclusividade a principal competição das Américas, direto do Canadá. Medalha de ouro mais uma vez! Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, só na Record.
Veja a seguir, chuva provoca deslizamento de terra e mortes no Recife. E ainda nesta edição, alimentos que curam. A mulher inglesa que conseguiu reduzir a quantidade de hormônios masculinos no corpo com uma dieta rica em legumes, verduras e produtos integrais. Estamos de volta com o Jornal da Record. 2 capitais do Nordeste sofrem há vários dias com alagamentos. Em Salvador, um bairro inteiro ficou debaixo d'água. Já no Recife, choveu em apenas 24 horas o volume esperado para 16 dias. 2 pessoas morreram num deslizamento de terra. Em 24 horas, choveu o esperado para o mês inteiro na região metropolitana do Recife. Ruas ficaram intransitáveis. O trânsito parou nas principais avenidas que mais pareciam rios. Árvores caíram. Este túnel foi inundado. Em Olinda, um córrego transbordou e encobriu a pista. Motoristas precisaram abandonar os carros. Um estudante de 22 anos morreu eletrocutado depois que um fio caiu na calçada. Na periferia do Recife, uma família teve a casa arrastada depois de um deslizamento. Pai e filho morreram. Da casa restou pouca coisa. Aqui, a sala, uma pequena varanda ali na frente. Aqui atrás, a cozinha, que já teve os móveis retirados. E aqui fora, mais à esquerda, que está a céu aberto, era o quarto onde estava o casal, dono da casa. Aqui, ó, por essa porta, a gente tem acesso ao outro quarto onde dormiam os filhos do casal. Um deles morreu soterrado. A mulher e o outro filho sobreviveram. Em meio aos escombros, uma cena chamou a atenção. Um cãozinho arrastado pela terra estava vivo. Um homem se arrisca até salvar o animal. Em Salvador, a chuva alagou ruas e um bairro inteiro. O flagrante em uma das principais avenidas de Salvador. O táxi caiu em uma cratera aberta pela enxurrada. O motorista escapou sem ferimentos após um susto e tanto. Em outra avenida da cidade, foi um caminhão que precisou ser guinchado após cair em um buraco aberto pela chuva. Desde o final de semana, vários pontos da cidade ficaram completamente alagados. O vídeo registrado por uma moradora mostra esse homem caminhando com dificuldade. A água bate na cintura. Ele tentou, em vão, desentupir os bueiros da rua. Esse bairro de Salvador foi um dos mais afetados. Dezenas de moradores tiveram que deixar as casas. Esse imóvel, por exemplo, foi completamente invadido pela água da chuva, que chegou a 2 metros. Os moradores perderam praticamente tudo. Perdi sofá, perdi um rackzinho, perdi a metade da roupa, perdi alimentos, esse negócio tudo, perdi tudo. Ainda chove forte no litoral do Nordeste nesta terça-feira. Já no interior do Brasil, destaque são as altas temperaturas. Os termômetros atingem os 34 graus em Cuiabá e 36 em Palmas. Amanhã, previsão de temporais entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por causa do avanço de uma frente fria. Em algumas cidades entre o norte gaúcho e o oeste paranaense, deve chover em poucas horas o volume de água esperado para 10 dias. Também chove forte sobre parte dos estados do norte e do litoral do Nordeste. Já em toda esta área amarela do mapa, faz sol. Em Porto Alegre, o dia será chuvoso e a temperatura volta a cair. A máxima não passa dos 22 graus. Em Fortaleza, faz 32, em Vitória, 27. No Recife, há risco de transtornos por causa da chuva forte. E a máxima é de 25 graus. A Tunísia prendeu os primeiros suspeitos de envolvimento no atentado terrorista que matou pelo menos 39 pessoas numa praia. No aeroporto da Escócia, emoção na volta para casa. Sinto por aqueles que perderam alguém, mas estou muito feliz de rever minha filha, disse essa mulher. Muitos turistas abandonaram a Tunísia depois do ataque de sexta-feira. Nesse vídeo, o autor do atentado corre pela praia com um fuzil na mão, logo depois de abrir fogo contra os hóspedes do hotel em Sus. Investigações apontam que o atirador Saif al-Din-Hezg, de 23 anos, foi treinado em campos jihadistas na Líbia, país vizinho à Tunísia. Os suspeitos presos hoje teriam dado a ele a arma usada no ataque. Representantes de vários países europeus estiveram hoje na Tunísia para discutir novas medidas de segurança e prestaram homenagens às vítimas. O Reino Unido mandou um avião para transportar os feridos. A maioria dos mortos era de britânicos.
Olha, fazer uma criança beber água não é tarefa nada fácil, né? Os pais sabem disso, porque geralmente elas preferem os sucos ou mesmo os refrigerantes. Uma pesquisa mostrou que mais da metade delas não bebe água. Uma pausa no jogo para um gole de água. Vitor, de 6 anos, obedece à mãe, mas confessa que prefere outro tipo de bebida. Suco e refri. Preferência que dificulta a missão de Tatiane. Fazer o filho beber pelo menos 1 litro de água pura todos os dias. Além de deixar sempre uma garrafinha cheia por perto, ela envia bilhetes à professora. Aí eu já mando, professora Fernanda, por favor, lembra o Vitor de tomar água. Às vezes eu mando essa garrafinha vazia, ela enche. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que mais da metade das crianças e jovens de até 19 anos não bebe água pura. No Brasil, não é diferente. Acho que uns 3 copos mais ou menos por dia. Não vou muito com a água pura. Prefiro sucos, essas coisas. A média de água recomendada para crianças depende do peso. Entre 30 e 50 ml por quilo para crianças com até 1 ano de idade. Já as maiores devem beber pelo menos 100 ml por quilo. Não é porque a temperatura caiu e a sede diminuiu que a quantidade de água ingerida deve ser menor. Pelo contrário, nessa época, o ar é mais seco e as crianças costumam transpirar como no verão. Se não estiverem bem hidratadas, correm risco de desidratar. Se está difícil fazer o seu filho beber água, o médico tem uma sugestão. Essas águas aromatizadas, tem criança que gosta. Então você joga, uns pedaços de limão, um pedaço de hortelã, ela pega o gosto. Veja a seguir a invasão de morcegos que nesta época do ano assusta muita gente. E na série especial, o Instituto do Câncer de São Paulo elaborou uma dieta mais saudável para ajudar no tratamento dos pacientes que fazem quimioterapia. Estamos de volta. Mistério numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. A polícia procura a pessoa responsável por envenenar e matar cerca de 60 cães de uma só vez. A cada esquina, os moradores encontravam mais animais. Pelo menos 60 cachorros foram mortos. Quem é que dá o veneno para um bicho desse que não sabe de nada? É falta de respeito? Seu Jonas estranhou que o cão dele não voltou para casa. Procurou e o achou agonizando na rua. A gente acha que é veneno, né? O crime aconteceu na cidade de Caraí, no interior de Minas Gerais. Um lugar com pouco mais de 20 mil habitantes. Com medo, muita gente prendeu os cães em casa. Eu não sei quem está dando esse veneno. Eu fui procurar a delegacia. Uma equipe de policiais de uma cidade vizinha foi para Caraí ajudar nas investigações. Mas até agora, nenhum suspeito foi identificado. Em Minas Gerais, pelo menos 3 animais sofrem maus tratos todos os dias. A lei prevê uma pena de 3 meses a 1 ano, é um crime de menor potencial ofensivo, geralmente é convertido em outras penas alternativas, mas em casos reiterados pode levar até a prisão do autor. Olha, nessa época do ano eles aparecem aos montes nas cidades, atraídos pelas árvores que dão frutos. E assusta, né? Os morcegos colocam medo em muita gente, mas têm um papel importante na natureza e são protegidos por lei. Então, se um bicho desses invadir sua casa, é melhor procurar a ajuda de quem entende do assunto. Sabe aquele bicho voador enorme que invade a sua casa para matar você? Calma, o morcego não é tão perigoso assim. E nem armadas e protegidas, as duas aí conseguiram espantar o visitante inusitado. Em último caso, vale até tentar conquistar a amizade do invasor. Olha que coisinha linda. Que meiguinho, morceguinho. Os vídeos com as tentativas frustradas de capturar os morcegos surgem aos montes na internet. Nessa época do ano é comum o aparecimento desses animais nas áreas urbanas, atraídos pelas árvores que começam a dar frutos. Esse é o tipo de animal que mexe mesmo com o imaginário popular. Se falar em morcego, o que vem na cabeça? Por exemplo, o Batman. Ok, se é ficção, tem medo de quê então? Pensou que aquele bicho me morde? Eu acho que deve fazer um estrago bom, né? Vai ficar marca.
Não, o morcego não ataca, é mito, ele tem esse estigma forte do Drácula, que tem os 2 furinhos, as pessoas falam, ele tá vindo no meu pescoço. O morcego que entra voando pela janela da sua casa não é nenhum monstro e nem vai sugar o seu sangue. Os animais que costumam aparecer nas residências são, na maioria das vezes, da mesma espécie dos chamados morcegos beija-flor. Eles estão atrás de água, insetos e néctar. Têm, em média, 35 centímetros de envergadura. O que a gente recomenda é que as pessoas não peguem esses animais, né? Se for no máximo tentar coletar esse animal, usar uma caixa de sapato ou um pano bem grosso. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses fazem um levantamento para saber sobre o crescimento populacional. Acompanhamos a equipe numa ação para catalogar os animais em um parque na Zona Sul. Primeiro fincam as estacas. Depois montam uma rede quase invisível, a armadilha perfeita. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses já estão terminando de montar o equipamento aqui para capturar os animais. Agora é só uma questão de tempo e sorte para que os morcegos passem por essa região e caiam na rede. Esse animal tem uma espécie de sensor, que é um sinal que ele emite, e esse sinal bate e volta para que o morcego não bata em nada no meio do caminho. O curioso é que o sensor não capta a rede, por conta de ser muito fina e entrelaçada, o que facilita o trabalho dos agentes. É uma questão de tempo para os animais ficarem presos. Parece que o equipamento capturou 2 animais agora. A gente vai lá pegar. Aqui. Isso, pega no antebraço. Um machinho. Analisar o material para saber se existe algum tipo de doença. Menos de 1% apresenta raiva. Mas, mesmo assim, em casa, a orientação é ficar de olho em local com pouca luz e de difícil acesso, o esconderijo ideal. Apesar da cara de mal, na natureza, eles fazem o bem. São dispersores de sementes importantíssimos para o meio ambiente. Lembrando que esses animais são defendidos por lei. Então, você não pode sair por aí matando morcego ou espantando os morcegos. Vamos falar de saúde agora, mais de 60 bilhões de reais por ano. Esse é o gasto do país em medicamentos. Mas nos últimos anos, novas pesquisas mostraram que os alimentos podem ajudar no tratamento de várias doenças. No Reino Unido, médicos e nutricionistas resolveram encarar o desafio de receitar dietas alternativas. E aqui no Brasil, até os profissionais do Hospital do Câncer de São Paulo sabem do poder de certos alimentos. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record. Se a vida moderna tem pressa, segue acelerada ou estanca por horas contra a nossa vontade, muitas doenças ou sintomas podem vir de carona. O estresse, para mim, é a maior doença do mundo. Eu tenho muita insônia, às vezes, quando eu vou acordar, às vezes eu viro à noite porque eu fico preocupada com várias coisas. Com toda essa correria dá aquela fadiga também, né? Um leve mal-estar ou problemas graves, até crônicos. A doença custa caro. Ao país, no Sistema Único de Saúde, 13 bilhões de reais por ano, só com internações. E aos brasileiros, mais de 63 bilhões só com medicamentos. Uma realidade não muito diferente em outros países. No Reino Unido, esses 3 especialistas encararam um desafio: tratar de pessoas sem medicamentos, usando apenas a alimentação. Desde os 15 anos, Lauren sofre com uma doença que atinge 10% das mulheres, ovários policísticos. No caso dela, o problema causou manchas na pele e excesso de pelos em várias partes do corpo, principalmente no rosto. Por muito tempo, motivo de chacota. No colégio me davam muitos apelidos e isso doía bastante. Eu queria que parassem com as brincadeiras, mas eles simplesmente continuavam a caçoar. Por conta das críticas, Lauren engordou. O peso derrubou a autoestima.
aumentou o isolamento. Sinto que as pessoas ficam me olhando, pensando se realmente tenho capacidade ou se acham que sou uma figura estranha demais. Depois de muito sofrimento, de muitas tentativas, Lauren recorreu a um tratamento à base de alimentos naturais. Só que antes disso, passou por uma avaliação médica rigorosa. Os exames mostram que o corpo dela tem produzido muita testosterona, o hormônio masculino, 3 vezes mais que em outras mulheres. Essas manchas podem ser associadas à síndrome do ovário policístico. É uma pigmentação da pele relacionada ao aumento dos níveis de insulina. Podemos olhar aqui atrás? Você tem essas espinhas, uma grande aqui também, esses pontos pretos que também vão se tornar acne. Vamos ver a sua barriga. Eu posso presumir que esse excesso de pelos aqui também cresce em outros pontos do corpo. Sim, também. E eu odeio. Não me sinto nada feminina. Tenho que raspar a barba. É um pesadelo. E tenho que fazer isso todos os dias. E a maior frustração de Lauren não é a estética. A síndrome também afetou a fertilidade. Ela achou um namorado depois de 13 anos e eles estão bem felizes. Espero que eles formem uma família, o que seria muito bom. Eu sempre quis ser mãe, desde os meus 10 anos. Espero que um dia consiga. E não é só uma questão de estética. Essa síndrome que a Lauren sofre causa um outro problema, a infertilidade. É que os ciclos menstruais irregulares também deixam a gravidez muito mais difícil. Ela passa por uma nutricionista que pretende mudar radicalmente a atual dieta baseada em pão, embutidos e batata frita. O alto nível de insulina no sangue está afetando os hormônios, o que provoca os sintomas. Quando tem muita insulina no organismo, tem um aumento na produção de testosterona nos ovários e isso também impede o seu organismo de eliminar o hormônio. Uma das alternativas é investir numa dieta que baixe os níveis de insulina, reduza o peso e controle o ciclo menstrual. Rica em verduras, legumes e produtos integrais. O que temos aqui são vegetais assados por mais ou menos 25 minutos. Depois é só misturar com grão de bico. Adicionando legumes no lugar de gordura ou carne processada é bom para os níveis de proteína. Mudar hábitos, acrescentar alguns alimentos, tirar outros, fazer exercício. Mas o resultado de tudo isso, Lauren só vai saber em 3 meses. Hoje nós vamos conhecer a história também desse garotinho aí. Ele tem 7 anos e um problema que atinge 1 em cada 10 crianças. O nome dele é Harvey, um garotinho inquieto que tem enxaqueca. Um sofrimento para ele e para a mãe. Outra noite, ele rolou na cama gritando, "Me ajude, me ajude". As dores severas que impedem Harley até de sair da cama começaram a surgir aos 4 anos. Quando ele está aflito, ele desenha. Em alguns, Harvey faz o próprio retrato com a cabeça cortada. É devastador para uma mãe ver o filho de 7 anos fazendo desenhos assim. Ele devia estar pensando em jogar futebol, brincar. O menino conta ao médico onde dói mais. E como é que é a dor? É como se estivesse batendo? Ele diz que é como se o cérebro estivesse se torcendo. Algumas crises podem durar um dia inteiro, às vezes até 2. É um tempo longo. Nós não sabemos exatamente as causas da enxaqueca. Recentemente começamos a entender que tem a ver com as funções cerebrais e os neurônios. São desencadeadas reações que provocam os sintomas de dores, náusea e características neurológicas também. Uma das declarações do garoto durante a consulta é preocupante. Quero que me matem. Quando você desenhou isso, deve ter sido muito assustador. É o reflexo da intensidade do sofrimento. O médico quer evitar as crises, cortando alimentos que podem causar a enxaqueca, as chamadas aminas, compostos químicos derivados do amoníaco. De imediato, o leite integral será substituído pelo desnatado. Frutas cítricas também vão ficar fora da dieta de Harvey. Que bom que você não gosta de laranjas.
O que todos sabemos é que presunto e salsicha trazem consequências para algumas pessoas por causa dos conservantes. O alimento em si não é problema, mas sim as substâncias usadas para preservar ou dar gosto ao produto. Para compensar a deficiência de vitaminas e minerais importantes, Harvey também vai tomar alguns suplementos. Um dos suplementos é o magnésio, que é mineral. O outro é vitamina B2 e o terceiro, a coenzima Q10. Acredita-se que pequenas quantidades tomadas em um suplemento ajudam a evitar a enxaqueca. 3 meses depois, Lauren segue firme na dieta e nos exercícios. Ela já perdeu 10 quilos. Antes você tinha um ciclo menstrual muito irregular. Como é que está agora? Desde que eu adotei esse plano, tem sido bem regular. Não pulou nenhuma menstruação. É um sinal positivo. Significa que a síndrome não é tão severa assim. Os exames confirmam que o nível de insulina e os pelos diminuíram. Eu notei que o problema com os pelos melhorou. Eles não estão voltando tão rápido como antes. Dá menos trabalho para mim. Lauren está animada. A mãe de Harvey também. Ele está ótimo. Não teve mais nada. É incrível. Estou impressionada. E como estão os novos desenhos de Harvey? Temos aqui um homem surfando, uma pequena nota em que diz que me ama, e aqui um grande coração. E um desenho dele na escola com uniforme e um grande sorriso. No Brasil, vamos visitar o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, referência no tratamento de uma doença grave. A equipe de 500 médicos trata mais de 200 tipos de tumores malignos. Todos os meses, o Instituto recebe cerca de 60 mil pessoas. São pacientes que vêm de várias regiões do país e que chegam até aqui em estágios diferentes da doença, do leve ao mais severo. Hoje nós vamos conhecer o caso da dona Maria da Glória. Ela tem 64 anos. Ela descobriu um câncer de ovário há 3 meses e já passou por 2 ciclos de quimioterapia. Nesse momento, ela está passando por mais uma consulta médica. Dona Maria só procurou um médico por conta do inchaço na barriga. A senhora sentia muito incômodo? Sentia, até para virar na cama era horrível. Para combater a doença, que já tinha atingido outros órgãos, a indicação foi a quimioterapia, tratamento que ataca não só as células doentes. São agentes que destroem células, mas ela não consegue distinguir a célula boa do organismo com a célula do câncer. Por isso que, em decorrência dela, a gente tem náusea, vômito, diarreia, inapetência. É muito frequente associado à quimioterapia. Algumas sessões de quimioterapia são bem longas, chegam a durar até 7 horas. Nesse período, os acompanhantes dos pacientes costumavam ficar ociosos, sem muita atividade. Costumavam, porque agora tem tido atividades bem produtivas, como aqui na cozinha experimental do Instituto, onde aprendem dicas e receitas sobre alimentação ideal, não só para quem enfrenta o tratamento. As aulas acontecem pelo menos uma vez por semana. O pêssego não é uma fruta ácida, fazer alguma vitamina de mamão com banana. Noções básicas de como higienizar e preparar as refeições. O que deve ficar fora da dieta e o que precisa fazer parte do cardápio, mesmo que seja em pequenas doses, como o gengibre. Tem uma propriedade chamada gingerol, que é antioxidante e anti-inflamatório. O uso de frutas cítricas. Maracujá é uma fruta cítrica e ela ajuda também no controle do enjoo, das náuseas causados por esses sintomas da quimioterapia. Nessa aula, os alunos vão aprender uma receita refrescante, um santo remédio para aguçar o apetite: milkshake de gengibre e maracujá. Colocar a primeira polpa de maracujá, o iogurte natural, 2 colheres de sopa de açúcar e o gengibre. O ideal é que seja servido logo em seguida. Sim, com certeza. Da mesma forma, suco ou milkshake, fez e tomar, porque senão as propriedades nutricionais da própria fruta vão ser perdidas.
É azedinho, mas é bem gostoso, viu? Milkshake refrescante, sucos naturais à base de maçã e hortelã que ajudam a controlar outros efeitos do tratamento, como alterações frequentes na saliva e no intestino. O limão ele ajuda para salivação. Então, o paciente que está em quimioterapia que não tem saliva ajuda para salivar mais. Alguns pacientes também, eles reclamam de diarreia logo depois da quimioterapia. E aí a maçã é também recomendada? Maçã sem casca é recomendada para ajudar a prender um pouquinho o intestino. Aprendizado que traz entusiasmo. Hoje, Júlia descobriu várias opções para vencer a falta de apetite do irmão. Esse suco eu vou fazer que ele vai gostar. Eu vou fazer para mim e meu marido. Eu faço para todos os três. Tudo que você aprender é de muita utilidade para a gente. Esse dia, para mim, foi de grande valia. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no r7.com/play. Fique agora com o repórter Record Investigação, que mostra as famílias brasileiras que sobrevivem de restos de lixo. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.